Oi, gente. Eu tô aqui na sala do ICMBio, em Capanema. Vim trabalhar aqui esse final de semana. Enquanto o pessoal que tá comigo foi pra campo, eu fiquei aqui, que todo sábado de manhã tem o meu clube do livro sobre o caminho do artista. Eu acabei de sair do nosso encontro, é o segundo, né, com o grupo. E assim, foi tão bom, mas ao mesmo tempo foi tão difícil, porque eu tô muito sensível essa semana. Tô com muita saudade da família e aqui em Foz. Eu tô aprendendo muitas coisas novas, tô criando, né, novos amigos. Uma cachorra, que é a Ju, que é aqui do alojamento, a gente tem que respeitar. Voltando, eu tô criando novos amigos, novas redes, e é difícil esse processo. Então eu comecei o grupo falando um pouquinho de como foi minha semana e comecei a chorar, assim. E o jeito que elas me receberam, sabe, foi muito bonito. A gente vai começar agora a semana 1, que é recuperando o seu senso de segurança. Eu posso dizer que eu me senti muito segura nesse grupo. E é isso. Acho que é só quero compartilhar como foi o encontro, falar que eu tô aqui com o meu livro, vou buscar ele. Esse é o livro que a gente tá trabalhando. E agora a gente vai começar a semana 1 e eu vou compartilhar com vocês esse processo. Voltei da corrida aqui para o alojamento, vou aproveitar que eu tô sozinha por enquanto. O pessoal tá na pesquisa, nas aulas, para conversar com vocês. Tenho uma meta de correr 5 quilômetros esse ano e eu tô me planejando, me preparando. Tenho uma planilha toda bonitinha do que eu devo fazer todo dia. E quem sabe, né, eu vou compartilhar por aqui como tá sendo isso também, porque vai ser o Caminho do Artista todo esse ano e a corrida também, até o objetivo dos 5 km. Mas enfim, vim aqui compartilhar um pouquinho como é que tá a semana. Eu tô na semana 1 do desafio, que é recuperando a sensação de segurança. Fala muito sobre nossa criança interior, fala muito também sobre a vozinha que a gente fica escutando de autocrítica. Mas eu quero ainda parar, pegar o livro, ler minhas partes favoritas com vocês. Mas o que eu queria dizer até agora, eu já li o capítulo inteiro, eu só não fiz nenhuma atividade ainda, nem li as atividades. Porque só a leitura do capítulo já me deixou muito sensível, assim. Teve uma parte que era da criança interior que eu basicamente sublinhei todo. Sabe aquele meme, assim, de estudando para uma prova, só grifo o que é importante e tem, tipo, uma tinta? Foi quase isso. Eu fiquei muito sensível, eu tô com muita saudade da minha família. Aqui o parque é maravilhoso, o voluntário é muito legal, mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo demais em uma velocidade insana. Aqui eu sinto como se eu estivesse viajando todos os dias para um lugar diferente, igual eu fazia quando eu tava na Europa e em outros lugares do meu mochilão nos últimos 2 anos. Eu não sei se vocês viram que a Ana Vitória ela lançou um novo álbum, eu não vou lembrar o nome, gente, eu vou tentar colocar escrito aqui. Mas as músicas são muito lindas, assim. Eu nem sou tão fã, mas eu decidi escutar. Cara, eu tive vontade de chorar em quase todas as músicas. E eu tô sentindo isso o tempo todo. Por exemplo, eu entro no TikTok, fico lá rodando. Eu não posso ver um vídeo de casamento, um vídeo de uma família, um vídeo de... Sabe aqueles vídeos? Passei na faculdade e tal, que eu tenho muita vontade de chorar. Então eu tô muito sensível. Não é TPM, porque acabou de descer pra mim. Eu acho que é esse caminho, assim, essa semana do recuperando o senso de segurança. Na verdade, eu acho que é o próprio caminho do artista, que te deixa mais sensível para os seus sonhos e também do outro. Então, principalmente quando é algo voltado a conquistei um sonho, a própria Ana Vitória lançando um novo álbum, qualquer coisa que envolve esporte, realizações nesse sentido, vem me deixando muito sensível. E aí eu vou parar uma hora para vim com um pouco mais de teoria, assim, falando da semana, falando quais são os principais temas e também vou explicar como que vai ser as atividades, vou falar um pouquinho do encontro com o artista, mas eu quis dar esse oi pra vocês e falar como que tá sendo a semana. Já é quarta-feira, foi bem corrida, assim, a semana, porque eu tive campo aqui no Parque Nacional do Iguaçu de quinta até agora, então eu só consegui, de fato, ler o livro. Do que eu achei do primeiro capítulo. O nome é Recuperando o Senso de Segurança. Esse capítulo é dividido em alguns subtemas, alguns tópicos, sendo o primeiro Artista Sombra, o segundo Protegendo a Criança Artista Interior,
O terceiro, seu inimigo interior, crenças negativas profundas. E o quarto é o seu aliado interior, armas afirmativas. O resumo do objetivo da semana é o seguinte: esta semana inicia sua recuperação criativa. Você pode se sentir tanto exultante quanto questionador, esperançoso ou cético. As leituras, as tarefas e os exercícios têm como objetivo permitir que você estabeleça um senso de segurança, que irá ajudá-lo a explorar sua criatividade com menos receio. Então, todos esses tópicos que a gente falou até agora, da criança interior, dessa questão de ter essa vozinha te falando coisas horríveis, que são as crenças negativas profundas, e até depois, que seria, muito entre aspas, a cura, as crenças afirmativas. Eu acho que lendo esse primeiro capítulo, me fez refletir muito, e como eu falei no vídeo anterior, eu grifei muitas coisas do quanto a nossa infância tem relação com uma boa parte do que a gente se autodenomina, do que a gente se considera bom ou não, principalmente das vozes que a gente escuta na nossa cabeça. Então, eu gostaria de ler algumas partes que eu sublinhei para vocês. Principalmente essas vozes que a gente escuta na nossa cabeça, né? Eu morei já em templo budista quando eu estava na Inglaterra e até aqui no Brasil também pela Worldpackers, e lá eles falavam muito isso, que a gente não é esses pensamentos e que a gente é a consciência por trás deles. Então, quando a gente pensa aqui nos pensamentos negativos, que nada vai dar certo, que se a gente for artista a gente vai fracassar, não vai ter dinheiro, vocês vão ver, aqui tem 20 exemplos desses pensamentos negativos. E aí a gente não é esses pensamentos, a gente é a consciência por trás dele. E quanto mais a gente estuda, por exemplo, quando eu estava no budismo, na terapia, fazendo esse livro, enfim, qualquer caminho de autoconhecimento que você trilhar, você vai perceber que você vai escutar esses pensamentos com a sua consciência. Muitas vezes quando eu esqueço algo e vem aquela vontade de me chamar de burra, sabe? Que vem automaticamente na sua cabeça, eu agora reparo quando eu faço isso, que é uma coisa que eu não fazia antes. Mas enfim, voltando aqui, eu quero ler algumas coisas que eu marquei desse capítulo. Minha parte favorita com certeza foi da criança interior, mas o artista sombra também é muito interessante, porque ele fala que nós, como jovens artistas, precisamos e queremos ser valorizados, reconhecidos por nossas tentativas e esforços, tanto quanto por nossas realizações e triunfos. E aí, muitas vezes a gente não tem isso dentro de casa. Os pais, em vez de falar, tenta por aí, vendo o que vai dar, e às vezes, já quero colocar uma coisa social aqui, mas às vezes sequer tem condições de fazer isso, né? Eles aconselham cautela, quando na verdade o seu apoio seria mais importante. E aí o que ele fala? Que os artistas sombra, eles gravitam em torno das tribos a que realmente pertencem, mas ainda não podem provar que estão lá pelos próprios méritos. Então eles muitas vezes escolhem até carreiras sombra, aquelas próximas à carreira desejada ou mesmo paralelas a ela, mas não a arte em si. Então ele dá vários exemplos que eu me relacionei muito, eu fui lendo isso e pensando, caraca, acho que eu faço exatamente isso em certo grau, assim, minha vida toda. Você quer ser uma escritora e aí você vira jornalista, ou vira redatora, ou vira social media, ou vira publicitária. Você tem vontade de ser cantora e escolhe uma outra carreira, mas você apoia um cantor novo, assim, né? Tem o seu dinheiro por uma outra fonte e você utiliza aquilo para apoiar financeiramente outros cantores ou o que for. Ela dá diversos exemplos aqui. Um pintor que na verdade vira design. Um exemplo que ela dá é da Caroline, que tinha muito talento para fotografia, seguiu em vez disso uma carreira bem sucedida, mas infeliz como agente de fotógrafos. E o segundo ponto, como eu disse, foi o que eu mais me identifiquei, o que eu mais senti. Eu fui lendo, grifando as coisas e quase sentindo assim dentro. Quando eu li essa primeira parte do capítulo, eu pensei muito na minha carreira como produtora de conteúdo. Então eu tenho meus canais, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, e muitas vezes eu me vejo me auto-sabotando, assim. Não tendo constância, vendo e vivendo algo super massa. Por exemplo, eu tava em Paris no final de semana que a Notre Dame ela foi reinaugurada. Eu tava morando simplesmente 20 metros da Notre Dame. Eu não gravei, não fiz vídeo. Por outro lado, eu sou social media, trabalho com criatividade, com outras criadoras de conteúdo, edito podcast de outras pessoas, sou redatora. Então, assim, incrível, eu amo esses segundos trabalhos, os meus freelas, e são eles que me possibilitam estar na estrada e estar aqui hoje falando com essa câmera. Mas eu achei muito coerente o que ela comentou de ser artista sombra. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa da minha família que sempre amou música, não conseguiu seguir essa carreira e acabou tendo ali um estúdio, seguindo por hobby, mas eu imagino que teve esse sentimento
muito durante a vida de gravitar nessa profissão. O segundo ponto, que foi o meu preferido, é protegendo a criança artista interior. Eu vou ler as frases que eu marquei, que acho que foi o que mais me pegou, porque fala bastante de perfeccionismo. Julgar seus primeiros esforços artísticos chega a ser um abuso. Isso acontece de muitas maneiras. O trabalho de iniciante é comparado com obras-primas. Ai, Deus. É exposto a críticas prematuras, apresentado a amigos excessivamente críticos. Em suma, o iniciante se comporta com um masoquismo bem praticado. Erros são necessários, tropeços são normais, progresso e não perfeição é o que devemos pedir a nós mesmos. Gente, eu nem tenho o que comentar, porque eu me relacionei demais. E esse próprio YouTube é uma prova disso, quantos anos eu demorei para lançar esse canal. Mas enfim, continuando aqui. Queremos ser grandes, imediatamente. Mas não é assim que funciona a recuperação. É um processo desajeitado, excitante e até constrangedor. É impossível melhorar e ser perfeito ao mesmo tempo. Gente, eu vou repetir. É impossível melhorar e ser perfeito ao mesmo tempo. Então essa é uma frase para você que está me escutando aqui e que está com vontade de começar um livro, de lançar um canal no YouTube, de lançar um podcast, de, sei lá, comprar uma câmera fotográfica. Existe isso? Uma câmera fotográfica? Existe, né? Comprar uma câmera e sair por aí testando. O quanto que a gente fica se auto-sabotando, se criticando. Esse tipo de conversa que vai trazer um pouco mais pra frente, que são as crenças negativas, e não consegue dar um primeiro passo. E ela fala muito aqui do quanto esse passo ele vai ser, de novo, desajeitado, excitante, constrangedor, não perfeito. Tem que estar disposto, outra frase que ela falou assim, a ser um artista ruim. O que ela fala exatamente? Lembre-se de que, para se recuperar, você precisa estar disposto a ser um artista ruim. E muitas vezes eu não estou disposta a ser um artista ruim. Eu penso assim, por exemplo, às vezes no meu Instagram, eu quero postar alguma coisa e eu fico revendo toda hora, fico lendo a legenda de novo, fico vendo a foto de novo. Como se de alguma forma eu conseguisse ser perfeita no meu primeiro ano criando conteúdo, por exemplo. Ou nos meus primeiros 5 anos criando conteúdo. Ou até mesmo para frente, eu acho que o nosso senso do que é bonito, ele vai mudando com o tempo, por causa, assim, da sociedade em si, mas também a gente tem que se permitir ser ruim, a gente tem que se permitir começar algo. Essa parte do capítulo me deixou muito irritada, porque eu me relacionei muito com isso. Então, quando você fica muito irritado com uma coisa, geralmente é porque você está fazendo isso com você mesma. Vou continuar para o seu inimigo interior, que é aquela parte das crenças negativas. Ela dá 20 exemplos desses pensamentos horríveis que a gente tem sobre a gente mesma, ou sobre a sociedade, enfim, sobre a carreira de ser artista, né? Eu vou só falar aqueles que eu me relacionei, porque o objetivo desse canal é compartilhar as minhas neuras, noias e o meu processo. De 20, eu me relacionei com o terceiro, vou enlouquecer. Assim, se eu virar artista, ferrou. Porque eu já sou meio doida, vou ficar pior ainda. O 7º, meus pais ficarão decepcionados. 11, meu trabalho será ruim, sem que eu saiba disso, vou passar vergonha. Eu acho que esse é o principal, principalmente quando eu penso em amigos, família, nas pessoas vendo o que eu tô publicando. É aquela frase que ficou até bem clichê no Instagram, né? Que é o ser vista tentando. 13, nunca vou ganhar dinheiro de verdade. Sim. 20, é tarde demais. Se não me tornei um artista profissional até agora, nunca serei um. Eu tenho 30 anos, né? Mas eu lembro uma vez que eu tinha um projeto de live no TikTok e tinham pessoas assim, de 50, de 30, de 20 e poucos. E aí essa pessoa de 20 e poucos, que aliás, quem era? Será que era o Vitor? Acho que era, que é um seguidor meu, um querido. Ele comentou assim, que às vezes ele se sente perdido, sabe? Sente que tá atrasado para as coisas que ele vê todo mundo realizando e etc. Ele tá mega atrasado. E eu lembro que quando ele falou isso, me deu um aperto no coração, porque não importa, né? Se você tem 30, você tem esse sentimento. Se você tem 20 e poucos, você tem esse sentimento. E aí eu não imagino que é ter 50, 60, mas pelo que eu vejo nas mentorias de viagem que eu dou, às vezes essas mulheres, principalmente, que é com quem eu trabalho mais, têm 50, 60 anos e elas têm menos pressa. Porque já aprenderam o tempo da vida, sabe? Enfim, já tô brisando, eu vou continuar. Outra coisa que ela falou é aquela inveja e aquele sentimento do eu poderia fazer melhor. Quando você vê uma criadora de conteúdo que tem, sei lá, 200 mil seguidores e você acha o trabalho dela não tão bom, um cantor, pintor, sei lá. E dá aquele sentimento assim, não, porque se eu tivesse lá, eu faria melhor, etc, etc. Mas você não tá. E o que ela falou é o seguinte, você de fato poderia fazer melhor, se permitisse a si mesmo fazê-lo. Então, o que eu mais amo desse livro é uma lapada atrás da outra. Um
tapa na cara atrás do outro. E como esse livro ele tem um objetivo não apenas de apontar os motivos de você ter essas crenças limitantes, de você não conseguir expandir, ter uma vida mais criativa e fluida. E como o objetivo desse livro não é só apontar o dedo e mostrar o que você viveu, o que você acredita e fala para si mesmo, para ter essas crenças negativas e para não conseguir ter fluidez na sua vida criativa, ela traz um ponto para amenizar esses pensamentos negativos, e eu sei que ela vai fazer isso durante todos os capítulos, mas nesse específico é seu aliado interior, armas afirmativas. E aí ela fala diversas frases que a gente pode ali repetir para si mesma quando a gente tem esses pensamentos negativos. Quando vem um pensamento que você não é o suficiente, tudo que eu acabei de comentar, você pode substituir por essas frases aqui. Estou disposto a criar, a aprender, a me deixar criar. Estou disposto a servir por meio da minha criatividade. Tenho permissão para alimentar meu artista. Enfim, são frases muito bonitas. Eu amei esse capítulo. Eu não li ainda as tarefas diárias. Vou fazer as tarefas e vou voltar aqui para falar para vocês como que tá sendo. Mas eu achei importante trazer esse ponto talvez um pouco mais teórico, assim. O objetivo desses vídeos é eu compartilhar meu processo. Então, eu não quero, obviamente, ler com vocês, porque vai ficar super cansativo. Aliás, no Spotify tem uma diva que leu todo o livro as 12 semanas, menos essa parte que é a introdução. E vocês podem ir lá pesquisar, porque realmente vai ser o livro completo. Mas eu queria muito compartilhar com vocês, e eu até quero o feedback assim aqui embaixo para vocês me falarem se faz sentido. Como que eu me sinto ao ler o livro, sabe? Foi assim que eu me senti lendo esse capítulo, principalmente essa parte do protegendo a criança, artista interior. Nossa, essa questão de ser perfeccionista, de ter medo de ser vista tentando, etc. Eu acho que foi o que eu mais me relacionei e foi minha maior dor. E agora eu vou para as atividades e eu também tenho que fazer o meu encontro com o artista da semana, porque eu não fiz. E é a atividade que eu tenho mais dificuldade. As páginas matinais até que vão, mas quando eu vejo já foi uma semana inteira e eu não consegui 2 horas para olhar para minha criança interior, que é exatamente a parte do capítulo que eu fiquei com mais sensível, né, podemos dizer assim. Enfim, um beijo, vou trabalhar agora e eu volto com como foi fazer as atividades. Oi meninas, vim compartilhar uma parte não muito bonita assim do processo, que eu não sei se eu tô sozinha nisso, mas eu imagino que não. Essa semana eu trabalhei bastante e aí eu vi me dizendo que eu não tenho tempo pra algumas coisas. Então amanhã já é o meu encontro no Clube do Livro e aí eu já mandei o link, já tô me preparando pro momento com as meninas e tal, né? Qual é o meu trabalho como uma pessoa que vai guiar, né, ser uma facilitadora, porém eu não li as atividades ainda, eu não fiz o encontro com o artista. Eu fico falando assim que eu não tenho tempo, mas eu fiquei, sei lá, 1 hora e pouco no Instagram hoje. Tipo, eu cheguei tão cansada que eu sinalizei uma trilha, vida de voluntária no ICMBio, assim, que foi muito massa, mas eu fiquei exausta, né, fisicamente. E aí eu cheguei e fiquei no Instagram fazendo absolutamente nada, gastando minha energia. Eu acho que eu tô com a questão do vício no celular brabo, sabe? Eu chego aqui e eu tô nesse alojamento, né? Então, essa é minha casinha e eu tô um pouco sozinha. E aí, sei lá, quando eu vejo, eu tô muito tempo nas redes sociais. E isso vem me cansado bastante. Eu sempre acho que no outro dia vai ser melhor. E quando eu vejo no outro dia, eu passo mais tempo na rede social também. Eu não sei ainda qual que é o equilíbrio entre ser gentil com o meu processo e ter disciplina. Porque não dá pra ficar só passando a mão na minha cabeça. Mas eu vou tentar ler agora as atividades. E aí, são 9h42 da noite. Então, dormir e amanhã acordar cedo pra finalizar as coisas pro encontro e ver se eu consigo responder algumas perguntas também. O bom de estar fazendo em coletivo é que você tem esse impulso, né? Enfim, boa noite. Acho bom eu aparecer aqui com essa cara e mostrar a realidade, assim, porque, honestamente, eu sei que muitas pessoas já falam sobre isso, sobre vício no celular e etc. Só que, eu me sinto muito burra quando eu passo tanto tempo no celular. E trazendo isso aqui é uma forma de me deixar vulnerável e talvez tocar no coração, na sensibilidade de alguém que também está passando por isso. Beijos! Encerrando o vídeo no mesmo dia que eu comecei, que é o encontro do Clube do Livro do Caminho do Artista.
dizer que é sempre mágico quando eu me encontro com as gurias. E eu acho que todo mundo deveria criar um grupo pra fazer junto, porque realmente faz muita diferença. Também ontem, quando eu gravei aquele vídeo sobre eu estar muito viciada em rede social e etc, o quanto isso dificulta eu colocar as coisas em prática, né? Depois de ter gravado aquele vídeo, eu decidi ler as atividades e fazer algumas. E eu consegui, eu vou falar algumas das atividades e vou falar principalmente a minha preferida. Só pra vocês terem noção de como funciona o livro. Aqui é a semana 1, então dá pra ver que são poucas páginas por semana. E começa as tarefas. Então as primeiras foram as páginas matinais e o encontro com o artista. E depois teve várias tarefas de viagem no tempo, tá vendo? 4 tarefas de viagem no tempo. Teve essa de vidas imaginárias e também a das afirmações e objeções e levar o artista para passear. Todos esses detalhes vocês conseguem, obviamente, ver lendo o livro, mas a minha preferida foram as vidas imaginárias, que a autora falou para você escrever 5 vidas que você teria, assim. Muito voltado para a profissão, mas não precisa ser necessariamente uma profissão artística. Aliás, deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Não precisa ser necessariamente uma profissão artística. Pode ser médico, curandeiro, sei lá, banqueiro. Ela dá 1 zilhão de exemplos e é muito legal você escrever isso, assim. Se eu não fosse quem eu sou, né? Tipo, quem eu seria, que outras vidas eu teria, com que eu trabalharia. E aí a cereja do bolo é que ela fala pra você escolher uma dessas vidas e viver a próxima semana como se você de fato fosse aquilo. Exemplo, ela fala que você quer ser vaqueiro. E aí você se leva pra passear de cavalo. Vou dar um exemplo, assim, mais real e que fui eu que fiz, assim, que é ser escritora. E eu tenho uma newsletter, eu tenho um Instagram. Então eu não preciso, assim, do nada começar a falar que eu quero escrever um livro inteiro e o caminho do artista nem é sobre isso, né? Ela fala como é um processo desajeitado, etc. Tudo que eu já falei nesse vídeo. A ideia é você colocar pequenas ações no seu dia a dia dessa suposta carreira que você tem tanta vontade de exercer, o que você faria se fosse em outra vida. Eu queria finalizar esse vídeo falando que, apesar de tudo, do vício do celular, de tantas vezes que eu fui lendo e pensando, cara, é exatamente isso que eu faço comigo, eu sou muito autocrítica, perfeccionista. Eu queria dizer que eu tô muito orgulhosa porque eu finalizei a segunda semana, eu tô indo pro 4º encontro, né, lá no Clube do Livro, e eu tô gravando esse vídeo pra colocar no YouTube, e só por eu estar fazendo assim, eu já tô me sentindo vitoriosa. O encontro com o artista é o mais difícil pra mim. Eu tenho muita dificuldade de parar 2 horas por semana e fazer algo que eu de fato queira fazer. Então, depois que eu saí desse café superfaturado, que foi a única forma de eu fazer esse encontro e, sei lá, me recuperar assim da semana, eu vou me levar numa livraria, eu vou ver se eu consigo ir também em um sarau que tem aqui na cidade, mas é que depois eu preciso voltar ao Parque Nacional, né? Então talvez eu não consiga ir por essa questão de logística. Mas hoje é sábado, o dia tá lindo e eu vou me levar pra passear. Vou deixar aqui algumas imagens do meu final de semana e até semana que vem. Um beijo, gente! Gente, o YouTube me salvou. Eu fui pegar a câmera pra continuar filmando. Eu caminhando até eu chegar no alojamento do parque e eu percebi que eu tava sem meu celular. E aí eu esqueci no ônibus. Peguei o próximo ônibus de turista, aliás, tá até vindo um. Fiz ligar pelo rádio. Fui até o Macuco pra pegar meu celular. Peraí que eu tô com vergonha que o ônibus tá passando. Pronto, olha ali, o ônibus passou. Enfim, graças a Deus que eu tenho esse canal agora, porque senão só Deus sabe quando eu ia reparar que eu tava sem celular. Tô aqui, ó, no Parque Nacional, voltando pro alojamento, voltando pra casa. Tem um bicho me mordendo, obviamente. Escutei um outro bicho, obviamente. E pra encerrar esse vídeo, até semana que vem. Meu, ele vai me picar, que ódio. Até semana que vem, beijo. Fiquem com essa paisagem que eu amo. Tchau!